Ninguém pode servir a dois senhores, porque há o de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado a um curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresceram os lírios do campo, e eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Aleluia. Eu queria, se alguém puder pegar um copo d'água para mim, por favor. Minha boca secou aqui. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra e agora pedimos que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações e que nós possamos estar, Senhor, aptos e de coração aberto para recebermos o Teu recado que será dado nessa noite. Ó Senhor, que nós possamos sair daqui com a nossa mente renovada e que tudo que for falado aqui, que nós possamos aproveitar a cada instante, a cada palavra, a cada ensinamento, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Amém. Você concorda? Diga amém. Meus irmãos, no versículo 24, Jesus ele adverte que nós não devemos servir a dois senhores. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui é que ele especifica quem são. Ele fala a Deus e às riquezas. Eu posso pensar que por não ser rico, eu não tenho riquezas. Mas se você avaliar os meus bens, aquilo que eu possuo, ou aquilo que eu planejo possuir, eu descubro, cada um de vocês, tudo aquilo que você possui, ou aquilo que você planeja possuir, você descobre várias coisas que têm um valor especial para você. Mas o problema é o tempo que eu me dedico a essas coisas, para conquistá-la, né? O tempo que eu dedico ao meu trabalho, quanto tempo eu gasto com aquilo, né, que me agrada.
Deus, o Senhor, Ele é colocado nessa situação em segundo plano. Ele deixa de ocupar o primeiro lugar. Nós podemos ver claramente aqui à noite, hoje à noite, né? Quantos estão ali em busca de algo que vai trazer a sua satisfação pessoal, ao invés de estar colocando Deus em primeiro lugar? No versículo 25, Jesus ele diz para não andarmos ansiosos e preocupados com comida, com bebida, com roupa. E no versículo 26, ele manda nós observarmos as aves dos céus, né? E fala em Deus como um Pai celeste que nos sustenta, que sustenta as aves. Lá no versículo 32, Jesus ele declara que os gentios são aqueles que não conhecem a Deus. E é eles que procuram todas essas coisas. Amém? Ele diz que o nosso Pai Celeste sabe que nós necessitamos de todas elas. Ele sabe. Nós não somos como os gentios. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí, é o que Jesus ensina lá no versículo 33. E aí todas as vossas coisas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar é buscar ao Senhor em primeiro lugar. Quando no início eu falei que você está aqui e Deus está ouvindo está vendo e você vai ser abençoado, não é porque você está aqui simplesmente, mas é porque você deixou o conforto da sua casa, você fez um esforço, saiu numa noite que não está uma noite muito quente e veio colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Em Mateus capítulo 22, do 37 ao 40, fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Deus, o nosso Pai, Ele nos quer próximos dEle. E nós estaremos assim obedecendo a sua palavra, meus irmãos, se nós fôssemos desafiados agora a escrever. Se eu desafiar você aí agora a escrever rapidamente: eu honro ao Senhor porque eu amo o meu marido desse jeito. Eu honro ao Senhor porque eu amo a minha esposa de tal maneira. Eu honro ao Senhor porque eu obedeço e considero os meus pais assim, 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 e etc. E que nós, meus irmãos, experimentemos a presença de Deus conforme a palavra dele diz. Lá no livro de 2 Crônicas, fala assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passaram por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E aí, eu entro aqui numa parte que fala sobre a fé, né? Todo mundo conhece aquele trecho da palavra de Deus que está lá em Hebreus capítulo 11, fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas
e convicção das coisas que não se veem. A fé é a certeza das coisas que nós iremos receber, que nós esperamos. E a prova das coisas que nós não vemos. No livro de Hebreus fala assim, também no mesmo capítulo, 11:6, fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que torna galardoador dos que o buscam. Amém? Você está aqui nessa noite e você tem fé? Amém? Gildásio, você tem fé? Aleluia. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em outras palavras, nós podemos dizer, baseado nesses dois textos, meus irmãos, que a fé é a realização de algo muito difícil, algo fora do meu alcance. E Deus, Ele presenteia quem o busca. Amém? Aleluia. Mas como nós podemos experimentar essas coisas? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós começamos a vivenciar essas coisas. Nós cremos, acreditamos. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você passa a crer que Ele morreu pelos nossos pecados. Nós aprendemos que o propósito de Deus é que sejamos parte de uma família de filhos de Deus que fará ser semelhantes a Jesus. Nós somos chamados de crentes porque nós cremos em Jesus. Nós tratamos como irmãos uns aos outros porque somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Nós somos chamados de evangélicos porque nós cremos que no Evangelho que é Cristo e a vida que Deus dá para todo aquele que nele crê. Relembrando, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Todos nós somos predestinados a sermos filhos de Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para ser conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. Ou seja, Deus, Ele é o nosso Pai. E como nosso Pai, o que Ele espera? A nossa obediência. A obediência em tudo. Em tudo que Ele nos ensina aqui, na sua palavra. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite: por que alguns irmãos têm dificuldade com a falta de fé? Por exemplo, na ceia, o pão, ele é o corpo do Senhor Jesus. Se eu não creio que compartilho do corpo do Senhor, vou me preocupar em quantos quilos eu vou ganhar a cada ceia, aquele pedacinho de pão, ou o glúten que eu vou ingerir, ou vou ficar embuchado porque a massa do pão está muito seca, e etc.
se eu não creio que bebo o sangue de Jesus, do Senhor, vou ficar preocupado em não cair em nenhuma barreira policial e ser multado. Apesar que a gente não bebe vinho, né? A gente bebe o suco da uva, né? Mas isso é um exemplo, né? Ser multado ali no teste. Porque tem gente que faz isso. Fala, não vou beber porque eu vou para casa, vou dirigir e posso passar numa barreira policial e ter que assoprar o bafômetro, né? Então, não é de uma hora para outra que a fé ela se manifesta. Ela se manifesta por obediência, pelo desejo de experimentar aquilo que o Senhor, experimentar naquilo que o Senhor, que estamos praticando. A fé, ela é uma certeza, é uma convicção. A fé é algo que é uma ação, né? É algo que nós temos que acreditar, confiar, crer. Quando obedecemos a palavra, nós podemos questionar a Deus, pois Ele é fiel na sua palavra. Amém? Se você confiar em Deus, se você obedece a Deus, se você confia, acredita e busca, em qualquer instante você pode questionar a Deus aqui na palavra dele. Pois Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele disse. E Ele fala a todos nós que Ele quer que nós comemos o melhor dessa terra, que nós possamos sermos abençoados. Ele nos responde de acordo com a sua palavra e não segundo a nossa interpretação. Não é um negócio, é um relacionamento entre pai e filho. Não importa o que o mundo diz, ou o que a sua família pensa, seus amigos. Eu tenho um compromisso com o meu pai, que me presenteia e ao mesmo tempo me ensina sobre ter fé. Que Deus possa estar continuamente colocando desejo no seu coração, vontade de estar cada vez mais junto dele, junto ao Pai. Né? Quando a gente é filho, o nosso pai é legal, o que a gente sente vontade? De ficar junto com o Pai o tempo todo. E o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele só quer o nosso bem. A maior prova de Deus para com a humanidade foi entregar o seu único filho para morrer lá na cruz pelo pecado daqueles que o rejeitaram, pelo seu pecado, pelo meu pecado. E sobre ele foi lançado todas as transgressões, todas as maldições, tudo que existia de ruim foi lançado sobre Jesus. E no momento do ápice ali da morte de Jesus Cristo, Deus virou o rosto porque não aguentou ver tanta maldade sobre aquele sacrifício. E louvado seja Deus porque houve esse momento de remissão, onde Ele quebrou o laço do pecado, e nós temos hoje o elo direto com o Pai. Onde hoje nós temos ali, podemos olhar, não tem intermediador, não temos que fazer sacrifício de sangue, porque o sangue já foi derramado lá na cruz. Mas a palavra de Deus fala assim, tomai parte do meu corpo, para que tenha ali um relacionamento comigo, para que lembre do sacrifício que eu entreguei por ti. Deus, Ele quer o bem de todos nós.
acredite, confie. A palavra que eu quero deixar para você nessa noite é: não sofra. Se você está sofrendo, é porque você não conhece a palavra de Deus. Porque aqui existe muitas promessas de Deus para a nossa vida. Mas para isso nós precisamos estar ligados a Ele. Obedecer, confiar, acreditar e praticar o que está na palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, agradecendo a Ele nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor derramou aos nossos corações. Agradeço a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que fez um plano perfeito para a salvação. Ó Senhor, para tirar o pecado da nossa vida. E Senhor, que nós possamos ter um elo, um contato direto contigo, através da oração, através, Senhor, desse bate-papo que nós temos, o acesso a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Agradeço a Ti, com todo o meu coração, por tudo que o Senhor tem feito no Teu povo, nos Teus filhos, e pelas bênçãos que o Senhor tem prometido através da Sua palavra, que irá se cumprir na vida de cada um, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Agradeço a Ti, hoje e para tudo sempre. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja.